Olá, espero que estejam bem. Aqui é o professor Luiz Henrique em mais uma aula de filosofia para o terceiro ano, nossa aula de número 21. Vamos lá. A aula passada nós vimos a tendência naturalista e humanista nas ciências humanas. Na aula de hoje nós veremos o behaviorismo metodológico e radical. Um detalhe, o behaviorismo é por excelência uma psicologia de tendências naturalistas. Então, a aula de hoje será focado num ramo da psicologia de tendência naturalista que fez muito sucesso e ainda hoje influencia muitas pesquisas e comentários sobre a psicologia humana. O objetivo de hoje é sintetizar todo o conceito de aparecimento do behaviorismo, tanto o behaviorismo clássico e metodológico, quanto o behaviorismo radical, que é como ficou conhecida a teoria behaviorista, a pesquisa behaviorista do Skinner, que nós já falamos na aula passada. Psicologia e behaviorismo. A psicologia é a ciência que se ocupa da mente humana, como que o ser humano pensa, a formação da consciência, as ações do ser humano, emoções, como que o ser humano reage a grandes fatalidades, como a morte de um ente querido, um grande acidente e demais questões da nossa vida cotidiana que permeiam todos nós. Então a psicologia é o ser humano. O behaviorismo vai pegar a parte da psicologia que lida com o comportamento. Então as teorias behavioristas, clássicas e metodológicas, quanto radical, não entrarão na questão do que eles chamam de mentalismo, que seria a formação da consciência, as variantes que formam a consciência do ser humano, como nós já debatemos aqui, apresentamos aqui, a religião que a pessoa vem, a infância que a pessoa teve, todos eles vão considerar secundário para explicar o ser humano e vão priorizar o comportamento. Como é que o ser humano se comporta diante de determinadas situações, fazendo um conjunto de estímulo-resposta, estímulo-resposta. Nós vamos então, nesta aula, nos concentrar neste ramo da psicologia que tem forte tendência naturalista experimental. Psicologia comportamental ou behaviorismo. Corrente da psicologia que se atrelará a estudar o comportamento do ser humano, como que o ser humano se desenvolve e como que esse comportamento, baseado muito na questão de estímulo-resposta, influencia ou não no pensamento humano e no comportamento futuro que ele terá. Temos aqui dois grandes expoentes da psicologia comportamental ou behaviorismo, John B. Watson e B.F. Skinner. O Watson vai ser considerado o precursor do comportamentalismo ou da psicologia comportamental. O Watson, então, ele vai preceder o Skinner e vai ser o precursor, vai ser inclusive quem vai criar o nome behaviorismo. O Watson vai ser um estudioso da psicologia que vai basear todo o seu estudo e principalmente o artigo onde ele usa a palavra behaviorismo pela primeira vez nos estudos de um médico russo que vamos ver aqui para frente, que se chama Ivan Pavlov, que não queria estudar a mente humana, mas através de suas pesquisas sobre digestão, paladar e trato digestivo palativo, chegará a algumas implicações que o levarão, sem querer, para o campo da psicologia, mais especificamente da psicologia comportamental. O Skinner é considerado o grande expoente da psicologia comportamental. Se vocês digitarem no Google ou qualquer plataforma de busca behaviorismo, psicologia comportamental, todas trarão com grande destaque a produção do Skinner sobre behaviorismo. Então o Skinner é o grande expoente da corrente behaviorista. Ele chegou ao máximo do que essa corrente poderia dar de produção científica sobre o comportamento humano para a nossa sociedade. Você lembra
do positivismo? Lembra qual tendência das ciências humanas surge a partir do positivismo? Respondam a atividade 1 e já voltamos.
Olá, voltamos. Vamos agora ver as orientações e sugestões de resposta da atividade. O positivismo é uma corrente filosófica que surgiu na França no começo do século XIX. Os principais idealizadores do positivismo foram os pensadores Auguste Comte e John Stuart Mill. Esta escola filosófica ganhou força na Europa na segunda metade do século XIX e começo do século XX. A tendência naturalista nas ciências humanas tem inspiração no positivismo e usa ou adapta métodos das ciências naturais para as ciências humanas. Vejam, pessoal, o importante dessa resposta é que na sua resposta em casa você tem escrito que a tendência naturalista se inspira no positivismo. E o que traz essa inspiração? Essa inspiração significa que eles irão usar ou adaptar métodos das ciências naturais, como experimentação e modelos matemáticos, para a pesquisa, a investigação em ciências humanas. Behaviorismo, antecedentes e história. Como já falamos, o que precede o behaviorismo são as pesquisas do médico russo Pavlov. E vocês vão notar aqui que realmente elas não estavam muito interessadas em psicologia, muito menos em psicologia comportamental. Elas foram chegando a esse ramo sem querer, sem ter isso como objetivo ou meta, para deixar mais explicado. Notem que o Pavlov era médico russo, né, e que ele estava fazendo experiências com condicionamento de cães para descobrir a questão da salivação nos seres vivos. Olha que interessante. A pesquisa do Pavlov, que inclusive o levará a ganhar um Nobel no início do século XX, esse prêmio Nobel do Pavlov em medicina tem a ver com essa pesquisa que ele faz com cães, mas também tentando estender para seres humanos e outros animais, mostrando por que nós temos a salivação quando nós vemos alguma comida. Aquele seu prato preferido, no meu caso, aquela macarronada bolonhesa. Se eu vejo uma macarronada bolonhesa na foto, eu já começo a sentir salivação, vontade de comer e tal. Era isso que o Pavlov estava pesquisando. Obviamente que é uma pesquisa muito mais complexa. Esse exemplo é só para sintetizar e resumir bem. Então, o Pavlov, vendo isso daí e fazendo experimentações com cães, descobre o quê? Que os animais, os seres vivos de maneira geral, incluindo o ser humano, respondem a estímulos. Né? E essa pesquisa do Pavlov, especialmente essa questão resposta a estímulos, é o que vai levar o nosso grande inventor e criador da palavra behaviorismo e um grande iniciador da psicologia comportamental, o John Bell Watson, no seu artigo A Psicologia como um Behaviorista Vê, vai colocar uma contraposição até a tendência mentalista. Lembre-se, tendência mentalista, o que é? Estudar a consciência, a formação da consciência, a vida psíquica, infância, vida adulta. O Watson vai dizer, não, psicologia não é isso. Psicologia como um behaviorista vê. Ou seja, psicologia o que é? É estudar a resposta, o comportamento do ser humano. O Watson, então, vai colocar que o behaviorismo, ou seja, a teoria comportamental, é o que realmente importa para a psicologia. Ele, neste artigo já referido, A Psicologia como um Behaviorista Vê, vai descartar para o uso da psicologia qualquer questão que ele chama de mentalista, consciência, vida psíquica. Ou seja, ele vai se opor radicalmente à proposta do Dilthey, que nós vimos lá, que vai dizer que você tem que valorizar a vida psíquica, valorizar a formação da consciência. Ele vai dizer não, o Dilthey está errado. O bom psicólogo é o psicólogo que estuda o comportamento humano, porque o comportamento humano pode ser visto através de experimentos, experiências, é algo experimental que você pode verificar e a partir daí tirar resultados e regras gerais sobre como que o ser humano age e se comporta. O Watson também é o primeiro artigo que denomina behaviorismo clássico. Enfim, o artigo produzido pelo Watson é considerado o pai, o fundador daquilo que se chama behaviorismo clássico.
Professor, por que behaviorismo clássico? Porque, como nós vamos ver, o Skinner vai revolucionar essa corrente. Por isso que, como já falamos há pouco, o Watson é o fundador e o grande expoente é o Skinner. Watson, behaviorismo clássico metodológico. Skinner, behaviorismo radical. Por quê? Porque ele vai revolucionar esse método e levar esse método ao ápice, ao máximo do que pode dar de conhecimento para a psicologia comportamental. O behaviorismo clássico, também conhecido como behaviorismo wattsiano ou metodológico, pretende estudar o quê? Apenas os estímulos do comportamento humano. Então, o que o Watson e uma boa parte dos estudos behavioristas até Skinner farão? Eles ampliarão a pesquisa do Pavlov, levarão a pesquisa do Pavlov para padrões psicológicos, comportamentalistas, behavioristas, e a partir daí traçarão padrões através de experiências sobre resposta e estímulo, e esses padrões advindos da observação dessas experiências de resposta e estímulo servirão como base para se criar uma regra e se explicar a condição humana dentro da ciência da psicologia. Façam a atividade 2 e já retornamos.
Voltamos, vamos agora para a resposta das atividades. Pavlov foi premiado com o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 1904 por suas descobertas sobre os processos digestivos de animais. Ivan Pavlov veio, no entanto, a entrar para a história por sua pesquisa em um campo que se apresentou a ele quase que por acaso, o papel do condicionamento na psicologia do comportamento. Então, pessoal, a resposta aqui, o essencial da resposta é vocês falarem que Pavlov começa com uma pesquisa bem biológica, bem de medicina, sobre paladar, digestão, e sem querer, a partir das experiências que ele faz com cães, chega à psicologia comportamental. Esse é o principal trajeto da sua resposta. Resposta B. A psicologia é vista pelo behaviorismo clássico como um ramo experimental das ciências naturais, com a finalidade de prever e controlar o comportamento humano. O essencial dessa resposta aqui é mostrar justamente o quê? É uma psicologia experimental, baseada na experiência, em situações controladas, e que pretende descrever o quê? Apenas o comportamento do ser humano. Isso é muito importante. Vocês têm em mente que o behaviorismo descarta qualquer pesquisa sobre aquilo que eles chamavam de mentalismo, consciência, vida psíquica, etc. Behaviorismo metodológico. O behaviorismo, chamado meramente metodológico, chamado por quem? Pelo Skinner, isso é uma crítica, vai ter como pressuposto o quê? Entender o comportamento apenas como respostas públicas dos organismos. Ora, o que é resposta pública? Você deve estar se perguntando. Respostas públicas são o quê? Os processos observáveis, os processos externos do ser humano, aqueles processos de estímulo-resposta. A questão da observabilidade é central. Somente eventos diretamente observáveis e replicáveis seriam admitidos para o tratamento por uma ciência, inclusive uma ciência do comportamento. Então aqui dá esse reforço. Apenas o que é observável a partir da experiência é que seria levado a sério por esse behaviorismo meramente metodológico ou metodológico, que vem lá do seu fundador, do Watson. Ele vai o quê? Vai olhar a experiência, vai ver as respostas aos estímulos e a partir dali tirar conclusões, teses, dissertações. Behaviorismo metodológico. Essa admissão decorre apenas por uma questão de acessibilidade, ou seja, não seria possível uma ciência de eventos privados simplesmente por eles estarem desta ordem, privados. O que se entende por eventos privados, aqui falados? Os eventos privados são justamente os eventos psíquicos que estão aqui na nossa cabeça. São os eventos que se passam na nossa consciência, a consciência que nós temos sobre algo. Esses eventos são chamados privados. Como eles jogam fora isso e acham que o comportamentalismo não deve ver isso como importante, ele fica totalmente de fora. Por isso que o behaviorismo metodológico, ou também clássico, vai se importar apenas com essas demonstrações, com essas observações retiradas das reações na experiência programada para o comportamento. Façam atividade 3 e já voltamos.
Olá, voltamos. Vamos agora para a resposta da atividade. Entende que a psicologia behaviorista só pode ser aplicada a experiências que se mostrem respostas externas, públicas, do indivíduo, não sendo possível captar resposta interna, processos cognitivos do indivíduo. Então, pessoal, o importante para essa resposta é você dar esse destaque que esse tipo de behaviorismo observa apenas as respostas externas, vindas daquelas experiências de estímulo-resposta, e não está interessado a olhar para os processos cognitivos internos que também constituem o ser humano. Behaviorismo radical. Aqui chegamos no homem que vai mudar, de uma vez por todas, a concepção de behaviorismo. Vamos falar de Skinner e o seu behaviorismo radical. Ô, professor, radical como? O cara quebrou tudo. Não. Behaviorismo radical porque ele ousou ir até a raiz do problema. Olha o que eu estou falando. Radical porque ele ousou ir até a raiz do problema. Ele tentou exaurir tudo o que era possível dentro da perspectiva behaviorista, comportamentalista, de ser exaurido para elaborar um conhecimento mais completo possível sobre o ser humano. Desta maneira, o Skinner se destaca como grande expoente do behaviorismo. Ele pega um behaviorismo já conhecido e leva ele ao limite, criando, sim, uma nova teoria, adaptando, sim, questões e colocando experiências e questões experimentais novas que os behavioristas antes dele não tinham apresentado nem colocado como questões para o debate e aprimoramento do comportamentalismo do behaviorismo. Esta corrente de investigação comportamental foi elaborada por Skinner, que em 1953 publicou o livro Ciência e Comportamento Humano, livro clássico onde ele vai trazer essa teoria que vai aprofundar o behaviorismo. A publicação desse livro marca o início da corrente comportamentalista, conhecida como behaviorismo radical. O behaviorismo radical foi desenvolvido não como um campo de pesquisa experimental, mas sim como uma proposta de filosofia sobre o comportamento humano. Aqui interessante, proposta de filosofia sobre o comportamento humano. O que será isso, proposta de filosofia sobre o comportamento humano? Como eu já falei, o Skinner pretende ir à raiz do problema e tentar exaurir todas as possibilidades de conhecimento possíveis do comportamentalismo. Então, realmente, o Skinner chega com anos de pesquisa e trabalho dentro do behaviorismo ao máximo que ele pode dar, quase que exaurindo todas as possibilidades, transformando o behaviorismo numa espécie de filosofia da psicologia comportamental. O behaviorismo radical seria uma filosofia da ciência do comportamento. Para Skinner, os comportamentos são selecionados através de 3 níveis de seleção. Os componentes da mesma são: primeiro nível, filogenético, que corresponde aos aspectos biológicos da espécie, e hereditariedade do indivíduo. O aspecto filogenético é aquilo que vai transformar e manter o behaviorismo do Skinner dentro da tendência naturalista de inspiração positivista. Nós vamos olhar para os aspectos biológicos da formação do comportamento do indivíduo. Nível ontogenético, que corresponde a toda a história de vida do indivíduo. Olha só que interessante. O Skinner vai incluir nessa tendência naturalista uma importância para a história do indivíduo. Então, eu tenho condições biológicas que formam o comportamento do indivíduo? Sim. Que são experimentais e observáveis? Sim. Mas eu também tenho uma história que tem que ser colocada junto com ela. Nível 3, nível cultural. Os aspectos culturais que influenciam a conduta humana. E aqui, então, o Skinner vai dar um passo a mais, que vai tentar juntar nesse naturalismo típico do behaviorismo, além da historicidade, também as questões culturais como variantes que podem oscilar entre a regra geral comportamental elaborada.
Através da interação desses 3 níveis, também muito importante ressaltar, esses 3 níveis estão no mesmo plano. Não existe uma hierarquia. Quem colocou 1, 2 e 3 fui eu, professor, por uma questão didática, para vocês irem numerando os aspectos. Mas ali não há uma ordem hierárquica. O genético não está acima do histórico do cultural. Eles estão o quê? Interagindo, conectados. Através da interação desses 3 níveis, os comportamentos são selecionados. E aqui agora vem o pulo do gato. Para Skinner, o ser humano é um ser ativo que opera no ambiente, provocando modificações nele, modificações essas que retroagem sobre o próprio sujeito, sobre o próprio indivíduo, ser humano, modificando seus padrões comportamentais. Então o Skinner, ele vai, através da interação desses 3 padrões, o natural, experimental e também o histórico e cultural, através dessas variantes, criar um modelo que consiga explicar essas 3 coisas de uma maneira única, não abandonando jamais a recusa ao mentalismo, vida psíquica, consciência, e jamais abandonando a tendência naturalista. Pelo contrário, tentando radicalizar com essa interação a tendência naturalista para levá-la ao limite do que ela pode dar de conhecimento para a psicologia comportamental. Atividade 4. Responda a atividade 4 e já voltamos.
Olá, voltamos. Vamos agora ver a sugestão de resposta para a atividade 4. O behaviorismo radical pode ser entendido como uma filosofia do comportamento humano ou filosofia da ciência do comportamento, porque ele pretende ir ao complexo sistema que explica as possibilidades de ação humana, procurando superar as limitações do behaviorismo clássico ou metodológico. Aqui é muito interessante que a resposta contém isso, que o behaviorismo radical chega a ser entendido como uma filosofia da psicologia comportamental, porque ele pretende superar todos os limites contidos no behaviorismo clássico ou metodológico do Watson e os primeiros precursores do behaviorismo. Desta maneira, o behaviorismo do Skinner adquire realmente como um expoente de tudo aquilo que o behaviorismo pode dar para nós. E não é à toa, como já falei, que em todas as pesquisas que vocês fizerem, livros, internet, o nome de Skinner sempre vem destacado quando se fala de psicologia comportamental ou behaviorismo. Resumindo, o que aprendemos hoje? Psicologia de tendência naturalista é psicologia comportamental ou behaviorismo. O behaviorismo clássico e metodológico analisa o comportamento exterior, público. O behaviorismo radical de Skinner é um aprofundamento que tenta explicar todo o complexo comportamental humano e pode ser visto como uma filosofia comportamental. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.